Muito obrigado, senhores membros da mesa. Eu tive o cuidado de tentar rabiscar 4 páginas para ler, porque há momentos em que, embora os anos tenham passado, a emoção pode dificultar não transcrever algumas coisas no nível que eu gostaria que fosse transferido. Melhor não poderia ser a oportunidade escolhida pela Fundação Maurício Gabois para homenagear Renato Archer, no contexto da 64ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Este ano, realizado nas dependências dessa Universidade Federal do Maranhão, e, curiosamente, terra natal de Archer, que, se vivo, teria completado no último dia 10 de julho 90 anos. Certo de que muitos dos resultados que serão apresentados nessa reunião da SBPC têm suas origens nas ações por ele realizadas com a amplitude das visões estratégicas e a comunicação simples e a divulgação aberta e franca. O atual Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia é resultado, em parte, das condições materiais herdadas do passado, que foram forjadas, curiosamente, não se faz nada a partir do nada. Elas foram forjadas no século XIX e no início do século XX. Nathan Rosenberg, discutindo as interdependências tecnológicas, argumentam que, fato, as invenções nunca emergem isoladamente. No processo de inovação e expansão produtiva, é mais comum a presença de aglomerado de inovações interrelacionadas. Aqui nós assistimos falar sobre Archer no nuclear, inovações interrelacionadas. Archer na espacial, inovações interrelacionadas. Essas afirmações convergem com as de Alcides Goulart Filho, ao indicar que ao longo do século XIX e durante as primeiras décadas do século XX, na indústria de construção naval do Rio de Janeiro, pode-se observar um constante fluxo intersetorial entre o arsenal de marinha do Rio de Janeiro, os estaleiros navais, as fundições e o comércio exportador e importador, que possibilitaram a manutenção e a ampliação do aglomerado de estaleiros navais. Atendia às necessidades do transporte de cabotagem de um país com extenso litoral e portos localizados nas principais cidades brasileiras. É importante lembrar que o sucesso disso se fez e se garantiu porque ele atendia uma necessidade. Era um país de longo litoral e que tinha necessidade de transporte. Assim, vale lembrar que a construção de embarcações de porte um pouco maior começou a ser realizada com a fundação dos arsenais de marinha, que também produziam munições, armamento, realizavam obras civis e hidráulicas. A partir de 1761, criados diversos desses arsenais em diferentes cidades brasileiras. Como resultado, entre 1822 e 1890, a construção naval brasileira lançou ao mar 46 navios, incluindo 4 encoraçados, 4 cruzadores, com destaque o cruzador Tamandaré. O cruzador Tamandaré dessa época, entre 1822 a 1890, que ficou como o maior navio construído no Brasil até o ano de 1960. Essa estrutura permitiu ao arsenal de marinha da corte, durante a Guerra do Paraguai, construir 14 navios, incluindo aí não mais um cruzador, mas um encoraçado que recebeu o mesmo nome, o encoraçado Tamandaré. É um exemplo de desenvolvimento autônomo que evoluiu do motor de 70 HP em 1842 a 7.500 HP em 1890, demonstrando a trajetória de inovação
traçada durante o século XIX e sublinhando a importância de uma contínua rotina de atividade industrial, tecnológica, nas oficinas e nos diques do Arsenal de Marinha. Mas me deixa uma preocupação muito grande. Preocupação porque eu me lembro perfeitamente quando eu lá estava preocupado em coordenar programas estratégicos na década de 79 a 90, nós verificávamos que todo esse conhecimento tinha sido perdido. Quer dizer, nós temos uma obrigação, a obrigação, e por isso eu fiz questão de buscar dados históricos, e mais do que isso, de vir aqui hoje, tendo chegado essa madrugada, tendo que sair de madrugada, mas porque é obrigação de informar sobre esses dados e lembrar que essa obrigação de manter tradição, de garantir continuidade, é de todos. Cumprir um papel de indústria motriz, essa indústria naval, criando um fluxo intersetorial, propiciando o surgimento de outros estaleiros de construção naval e de atividades correlatas e complementares. Essa é a tradição que forjou homens como Álvaro Alberto, Otacílio Cunha e o nosso homenageado Renato Arce. E a vida me fez coincidências extraordinárias. Conheci Álvaro Alberto, embora tenha lidado pouco com ele. Substituí Otacílio Cunha na direção da Comissão Nacional de Energia Nuclear em 1982. Aliás, ele era diretor executivo em 1975, em 1974, quando ele faleceu, e eu fui substituído em 1975. E Renato Arce, que eu vou citar alguns fatos que lançaram minha vida no caminho com Renato. Herdeiros, esses sujeitos, de uma tradição científica dos militares que lhes incluiu como referências importantes para o desenvolvimento nacional. E aí é curioso o seguinte, senhores, quando se fala em uma tradição científica dos militares, eu lembro o seguinte: não tem nenhuma conotação militar, nem de nenhuma conotação de natureza nenhuma. É uma escola de segmento, é uma escola que o sujeito é criado para observar e dar continuidade àquelas atividades. E há um fato importante: aquilo que ele aprendeu, ele passa para o subordinado dele, que passa para o outro, e aí nós vamos continuando a ter algum nível de herança. Infelizmente, nós tivemos um momento em que alguns desses arsenais foram desativados, nós perdemos também muita informação, tanto no Exército quanto na Aeronáutica e quanto na Marinha. Em 1949, o Álvaro Alberto convidou Renato Arce para ajudá-lo na aprovação do projeto de lei de 1310, que criava o CNPq. Felizmente, eu hoje tive o prazer de conhecer o neto, o sobrinho neto, deputado federal, e aí me fez lembrar esse fato de 1949, quando Renato Arce lutava pela lei para criar o CNPq. E já conversamos dizendo, vamos armar coisas semelhantes, porque, sem dúvida nenhuma, é sempre bom se saber que tem alguém que tem índole e bom cromossoma, tradição, boa raiz, que pode dar seguimento. E Álvaro Alberto, sem dúvida, permitiu isso ter transformado em CNPq, esse CNPq fez muitas coisas pelo Brasil e ainda faz, e permitiu a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, o qual o Renato Arce veio a ser o primeiro presidente. Dentre as atividades de Renato, ao longo da vida, supria-se uma constante luta pelas causas da ciência, da tecnologia e do setor público. No início da década de 1950, fundou uma empresa inovadora, a Prospec, que atuava em aerofotogrametria e fotogeologia.
Observe-me o seguinte, um indivíduo que tinha, inclusive, a noção precisa de que havia espaço para o setor privado dentro desse modelo que o Brasil adota. Archer no MCT fez várias coisas que foram citadas, mas sem dúvida nenhuma, uma foi extraordinária. Foi a criação do programa de formação, a ampliação do programa de formação de recursos humanos em áreas estratégicas. Olha, formar recursos humanos é garantir boas sementes para o futuro. Archer foi um dos grandes e importantes na reserva de mercado do setor de informática. Quando eu vi Celso Amorim falar que na área de defesa tem dois aspectos, que Renato lutou muito, que era a espacial e a nuclear, ele esqueceu que a cibernética também faz parte da estratégia de defesa nacional, que também lá Renato Archer foi um dos pioneiros. Ressalta-se, e foi dito também, já que a visão desse homem permitiu, da mesma maneira que ele formou recursos humanos, ele levou para o lado dele uma série de pessoas que hoje permitiu a presidente Dilma ter o Marco Antônio Raupp, o Celso Amorim, o Zé Raimundo e vários outros que foram, o Luciano Coutinho, que foram pessoas que tiveram origem, tiveram chance de acompanhar, de assistir exemplo. Que isso a gente não aprende na escola, isso se aprende no convívio do dia a dia. Na área nuclear, a participação dele foi extraordinária em busca e sem dúvida nenhuma, ele teve uma importância muito grande na luta pela proteção às reservas de urânio e tório. E, sem dúvida nenhuma, na Constituição de 1988, foi constante colaborador de Ulisses Guimarães na defesa dos reais interesses em proteção da área tecnológica. Agora, tem alguns fatos que são curiosos, que levam, e aí me levaram a pensar seriamente se eu citava ou não. Mas como estão descrito aqui nesse livro, eu vou tomar liberdade de tentar apresentar aos senhores. O primeiro foi em 1985. Havia um fenômeno muito curioso. O Brasil tinha decidido que nós teríamos uma política nuclear que fosse independente. Hoje esse programa tem até um apelido que procuram caracterizá-lo como um programa paralelo. Paralelo, como procura dizer, sem grande significado, mas os resultados estão aí para provar que foi o contrário. Como pejorativo, mas os resultados estão aí. E ocorreu o seguinte fato: em 1979, eu tinha substituído em 75 o almirante Otacílio Cunha, e eu fui convidado pelo presidente Figueiredo para começar um programa autônomo de tecnologia na área nuclear, como resultado de uma ação que havia sido feita em 78, que tinha possibilitado o Brasil produzir hexafluoreto de urânio de uma maneira independente. Quero dizer aos senhores o seguinte: não se compra, não adianta a gente ter dinheiro para comprar aquilo que a gente quer, porque nem todo insumo para fazer medicamento é disponível, não é vendido. Pode ter dinheiro, não é tudo que é de tecnologia que é vendido, mesmo as informações, os equipamentos. Então tem que desenvolver sozinho. Não quer dizer com isso um xenofobismo, não. E nós conseguimos uma extraordinária parceria com as 3 Forças Armadas, formando um conjunto que em várias ocasiões tentaram desmontar. Mas esses 3 conjuntos fizeram com que o Brasil hoje possa, graças a um fenômeno muito curioso, em 1990 nós tivemos um vendaval com 2L que passou colorindo tudo e que destruiu uma série de coisas que estavam sendo feitas. E aí, sem dúvida nenhuma, aconteceu também uma coisa ao contrário. Foi que a Marinha
continuou, deu continuidade, continuou desenvolvendo a Aramar. Infelizmente, esse fenômeno de vendaval normalmente tem uma duração curta. Itamar, que já pensava diferente, veio pensando diferente, e aí a gente começou de novo a reacender alguma coisa de nacional. Mas o que é importante é o seguinte: o Brasil, o Álvaro Alberto tinha ido e tinha adquirido duas ultracentrífugas. 3 ultracentrífugas na Alemanha. Os alemães estavam prontos para entregar, mas eles estavam ainda sob condições de rendição do pós-guerra. E eles não conseguiram trazer essas de imediato porque não foi autorizado. Muitos anos depois vieram 2. Chegou a terceira, isso foi para o IPT. No IPT isso ficou emparedado. Quer dizer, eu vendi o remédio chega, eu ponho dentro do lugar e emparedo. Quer dizer, eu não tenho condição de utilizar na forma que foi. E o Programa Autônomo de Tecnologia Nuclear, cujo berço é uma disposição de motivo assinada por Geisel em 12 de março de 1979, teve a chance de transformar, com o apoio das 3 forças, em particular com a continuidade da Marinha, garantida pela Marinha, em alguma coisa que deu o resultado que tinha. E aí nós tínhamos um acordo. O acordo era o seguinte: era o Archer precisava ser o primeiro indivíduo a ser informado quando o Brasil conseguisse enriquecer urânio. E um dia ele estava fazendo uma palestra na Escola Superior de Guerra. E eu, por telefone, pedi que fosse colocado um bilhete para ele, dizendo: o Brasil enriqueceu urânio. Mas só que ele não podia dizer isso, porque isso era segredo absoluto. E é simples vocês observarem. Houve um país que recentemente começou a enriquecer urânio também, e alguns desses profissionais morreram de forma que ninguém entende muito bem como é que foi. Então, o recado foi o seguinte: era uma mensagem. Essa mensagem era cifrada. Quando o Renato Archer recebeu, ele disse as seguintes frases, que eu vou reler exatamente como ele disse: é indiscutível que o domínio do ciclo completo do enriquecimento do urânio tem decisiva importância tecnológica, econômica e política. No segundo semestre de 1985, fui fazer uma conferência na Escola Superior de Guerra sobre as atividades do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele era o ministro. No intervalo entre a exposição e o debate, recebi um telefonema. Recebeu o bilhete, não foi o telefonema, do Rex Nazaré. Eu era presidente da CNEM. Ele dizia apenas: a criança nasceu. Era a senha. Naquele instante tive a plena consciência de que se tratava de um fato de importância histórica. Essa citação está no livro do nosso amigo Álvaro. Agora, uma coisa importante que ele juntou mais a minha vida e alguns exemplos que eu segui dele. Ele foi governador brasileiro na Junta de Governadores das Nações Unidas, na Agência Internacional de Energia Atômica. E eu vinha desempenhar essa mesma função entre 1982 e 1990. Bom, quando chegou o ano de 1985, nós pensávamos o seguinte: vai ser muito difícil dar continuidade a esses programas. E aí, no dia 15 de março de dias antes, no dia 10 de março de 1985, 4 dias antes, 6 de março de 1985, eu recebo uma mensagem do presidente Tancredo me convocando para uma reunião no dia 10 de março, que era um domingo. E essa reunião, a gente pensa que, bom, o militar que é cheio de sigilo, etc., eu sou civil, hein? Mas não, o Tancredo, ele era mais cuidadoso do que todos os militares com quem eu lidei na vida. A coisa era curiosa. A gente tinha que ir para um hotel, cada um
ninguém sabia quem eram os outros. Um motorista ia buscar, levou para um apartamento. Quando chegou nesse apartamento, eu cheguei lá e encontrei dois sujeitos, General Ivan de Souza Mendes e o Coronel Luiz Alencar Araripe. Nós nos conhecíamos, cumprimentamos. O que a gente está fazendo aqui? Mas a gente sabia que os três iam para o mesmo lugar e não se sabia nem mais quem eram os outros. E aí o motorista chegou e nos levou para a granja, aonde houve a reunião com o Tancredo. Nessa reunião, ele descreveu o que é que ele queria do Ivan, o que é que ele queria do Araripe e o que é que ele queria que eu fizesse. E convidava o Ivan para ser ministro-chefe da SNI, o Araripe para a Polícia Federal e eu para continuar na CNEM. O que era importante é que ele sabia todos os detalhes de um programa que era mantido, com aspectos inclusive do secreto. Muitos anos depois eu vim descobrir o que foi. O relacionamento entre Tancredo Neves e Figueiredo era muito melhor do que qualquer um de nós pode imaginar. Daí a gente pode observar o seguinte: talvez seja a razão dele não ter apoiado Maluf durante as eleições, sem também poder ter feito uma contrariada melhor. E hoje eu sei exatamente como é que foi esses dados. A morte de Tancredo, entretanto, fez com que isso tudo desmoronasse. Era como se tudo tivesse começado do zero. Mas Ivan de Souza Mendes, Baima Deni e Leônidas Pires Gonçalves, eles tiveram uma ação importante ao chegar, isso aí, no meu caso particular, e dizer para o Sarney a seguinte frase: olha aqui, é importante que esse cara continue porque estava dando certo e o Tancredo, nós assistimos, o convidou para ficar. Houve uma série de manobras para que eu fosse afastado, que também estão citadas aqui. E uma das coisas tentou puxar o Archer para apoiar a minha saída. E o Archer, na reportagem, na entrevista que ele deu ao meu novo amigo Álvaro, ele dizia, o Renato Archer, fui franco, respondi, que não podia, a pergunta era a seguinte: vamos trocar o Rex ou vamos deixar o Rex? Aí o Renato diz, fui franco, respondi que não, pois achava que o projeto estava muito bom, muito bem nas mãos dele, e pois o assunto envolve segurança e uma certa capacidade para lidar com questões desse tipo. É fundamental dizer aos senhores que a visão do Archer era curiosa. Eu dei esses dois exemplos porque estão citados aqui e cruza muito de perto comigo. Mas ele sai e vai para a Previdência Social. E tem um dado também que não está descrito em canto nenhum. A Previdência Social recolhe recursos de duas ordens. Um para fazer a caixa da aposentadoria e outro para fazer a caixa de assistência na área da saúde. Ele um dia me chama e diz assim: Rex, vamos montar um programa para que a gente comece a nacionalizar as coisas para a área saúde, ao invés de a gente ficar nessa dependência. Senhores, aqui nessa mesa vocês têm gente que viveu na área espacial, na área de próximo Renato Archer, na área nuclear, que conhecem em detalhe as dificuldades para se fazer qualquer coisa quando é tecnologia autônoma. Qual é a grande dificuldade? Tecnologia autônoma significa recursos de decisórios na mão do país, daquele que o criou. Segunda coisa, significa um valor enorme agregado em dinheiro. E ninguém quer abrir mão da sua fatia no bolo. Portanto, se a gente quer alguma coisa, tem que olhar o passado, aprender com ele e, em hipótese nenhuma, deixar de dar continuidade. Eu hoje procuro aplicar todos esses conhecimentos numa outra coisa que eu aprendi e estou procurando manter, que é inovação. Que é lógico, tudo isso tem inovação. E trazer para junto da sociedade melhores condições
as micro e pequenas empresas distribuídas em todo o estado do Rio, onde a FAPERJ tem sua atuação. O exemplo que a Marinha deu, que inclusive um Scientific American de 1982, naquela coluna de 100 anos atrás, descreve da seguinte forma: se os Estados Unidos decretassem guerra ao Brasil, somente os encouraçados e os cruzadores que eles fizeram por conta própria obrigariam os Estados Unidos a uma vergonhosa rendição. Graças a Deus, nós não tivemos que decretar a guerra a eles. Tá? Mas uma coisa eu digo, nós também temos que ter cuidado para não perdermos em momento nenhum, porque é facílimo esse conhecimento e aquilo que a gente hoje foi capaz de produzir, porque isso é um legado nosso, do nosso grupo tecnológico, que não é de um só, é de equipe, é gente. Ninguém sozinho faz nada. Vocês podem ter certeza seguinte, esse legado, hoje nós temos um ministro de Ciência e Tecnologia, que é homem que também suou a camisa, e sem dúvida nenhuma eu acredito que a gente tenha chance de poder construir alguma coisa junto. Muito obrigado pelo convite e parabéns à Fundação pela sua organização.